Paz e graça, meus queridos. Que o Senhor seja contigo, que a bênção do Senhor esteja na sua vida, na sua casa, nessa hora, te dando graça, força, fortaleza, em nome de Jesus. Nós hoje vamos meditar na palavra de Deus e desde a semana passada que me ocorreu um texto e a gente lê a Bíblia, né, como sempre, todos os dias, mas esse texto ele me intrigou um pouco e já há alguns dias que ele tem estado na minha mente, eu tenho pensado nesse texto e nós queremos tentar transmitir aquilo que Deus, né, quer falar sobre esse texto, aquilo pelo menos que Deus trouxe ao meu coração, falou ao meu coração em cima desse texto. Eu estava até comentando aqui em casa que eu acho que ainda não estava 100%, né, pronto aquilo que Deus tinha comunicado ao meu espírito, eu não saberia como transmitir. Mas o texto sobre o qual queremos falar está em Levítico, no capítulo 6, a partir do versículo 8. Ele diz assim: então o Senhor convocou Moisés e orientou-o, dizendo: ordena a Arão e a seus filhos o seguinte: esta é a lei do ritual das ofertas que são completamente queimadas. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite, até o raiar do dia, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. Ou seja, colocará a cinza, né, do lado. Depois despirá suas vestes e porá outras vestes, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. Outra versão diz a um lugar puro. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, jamais deverá ser apagado. Até o versículo 13. Amém? Então, diante desse texto, fiquei pensando, e o que mais me chamou a atenção, além de tudo aquilo que está dito aqui, foi que me intrigou quando Deus fala para o sacerdote dizendo que ele tirará toda a cinza e a levará para fora do arraial, a um lugar limpo. Então, nós queremos falar sobre retirando as cinzas do altar. E as cinzas, de que falam essas cinzas? Cinzas é o produto, é o que restou do sacrifício, é o que restou do holocausto que foi oferecido, o holocausto que ficou queimando durante toda a noite, e no dia seguinte, o que restou do holocausto foram as cinzas. E o sacerdote é ordenado a separar toda essa cinza. E depois ele troca de veste uma outra roupa, e pega essa cinza e leva para fora do arraial. E não é simplesmente para qualquer lugar fora do arraial que ele deve levar. A palavra que diz que ele deve levar as cinzas para um lugar fora do arraial, mas que seja em um lugar limpo.
As cinzas, elas nos falam dos nossos pecados. Não é simplesmente pedir perdão, mas é a cada dia renunciar a nós mesmos. É a cada dia renunciar às nossas vontades. Como o Senhor Jesus, ele disse lá, aquele que quiser vir após mim, tome a cada dia a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Então a cinza fala desse negar, dessa renúncia de cada dia que nós temos colocar em nossas vidas, no nosso dia a dia. Porque o sacrifício era oferecido, o sacerdote, todas as manhãs, ele vai fazer essa troca do holocausto, ele vai colocar nova lenha sobre o altar para oferecer o novo sacrifício. Eram todas as manhãs. E então, renunciar a nós mesmos. É também renunciar à nossa carne, os desejos da nossa carne, a vontade da nossa carne. Romanos, no capítulo 8, versículo 4 a 13, vamos ler aqui em Romanos 8, Romanos capítulo 8, versículo 4, que fala sobre a carne. Romanos, olha aí na sua Bíblia, Romanos 8, versículo 4. Ele diz assim, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e é paz. Aleluia! Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus nem consegue fazê-lo. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é de fato que o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a ele. Mas nós não estamos debaixo do domínio da carne. Mas, como diz assim, precisamos renunciar à nossa carne. Mas precisamos também renunciar ao mundo. 1 de João, capítulo 2, versículo 15 e 17, diz, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Ele diz, porque aquele que ama o mundo, ele não é nascido de Deus. Mas nós temos que rejeitar as coisas que tem no mundo. Ele diz, porque o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Então as cinzas falam dos pecados, que deveriam ser tirados manhã após manhã, todos os dias, ser tirado do altar e colocado em um lugar limpo, fora do arraial. As cinzas também fala de renunciar, tirar as cinzas do altar também fala de renunciar tudo aquilo que nos amarra, tudo aquilo que nos prende, tudo aquilo que nos escraviza, tudo aquilo em nós que dá legalidade para o inimigo entrar, nós devemos tirar da nossa vida e lançar fora da nossa vida, como retirando as cinzas que estavam sobre o altar depois do holocausto, colocar em um lugar fora, é tirar todas essas amarras, tudo aquilo que quer nos escravizar, tudo aquilo que quer nos prender, nos amarrar, nós devemos lançar fora, renunciar das nossas vidas. Aleluia! Então, amados, como sacerdotes aqui, porque a palavra diz que nós somos constituídos reino e sacerdote para o Senhor. É uma nação sacerdotal. Nós somos uma nação sacerdotal. Você é sacerdote do Deus Altíssimo.
E ele disse, o sacerdote ele vai fazer isso. Então a nossa função como sacerdote é retirar as cinzas. E é interessante nesse texto, que me chamou muita atenção, é que ele disse, essa cinza é retirada para um lugar. E que lugar é esse? Um lugar que está fora. Para mim, esse lugar é o próprio Senhor Jesus. Esse lugar puro para onde a gente leva os nossos pecados. Esse lugar puro é o Senhor Jesus. Porque a palavra diz que Ele levou sobre si as nossas dores, Ele carregou os nossos pecados. Os nossos pecados foram colocados sobre Ele, ali na cruz do Calvário. E Ele foi imolado fora do arraial. Hebreus 13. Vamos ver Hebreus 13, versículos 11 e 12. Ele diz isso. O sumo sacerdote leva sangue de animais até o Santo dos Santos, como oferta pelo pecado. Mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Por isso, para santificar o povo, por intermédio do seu sangue, Yeshua igualmente sofreu fora da porta da cidade. Saiamos, portanto, ao encontro dele, onde? Fora do acampamento, fora do arraial, levando conosco a humilhação que ele suportou. Outra versão diz que o vitupério, levando o seu vitupério. Ou seja, o vitupério é dele, a ofensa é dele, o ato vergonhoso, infame e indigno é dele. Está sobre ele. Mas, ainda assim, ele permanece sendo um lugar limpo e um lugar seguro por toda a eternidade. Esse é o lugar. Ele é o nosso lugar. Aleluia. Glória a Deus. O versículo 13 de Levítico, o texto que nós lemos, ele diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Nós somos o altar do Deus vivo. Você é o altar do Deus vivo. A sua casa se torna no altar do Deus vivo. Nesses dias em que nós estamos convivendo longe, não estamos reunindo em congregação, estamos cada um em sua casa, mas a sua casa se torna um verdadeiro altar, um lugar de adoração. Mas para que o fogo não apagasse, o sacerdote precisava, todas as manhãs, realizar algumas ações. E essas ações elas estão descritas no texto que nós lemos, de Levítico, no capítulo 6, quando ele diz lá: o fogo, pois, versículo 12, sempre arderá sobre o altar, não se apagará. Mas para isso, eu estou colocando, está escrito: o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Então ele tinha que fazer essas ações. A primeira ação era o quê? Colocar lenha. Colocar lenha no altar. E depois ele tinha que pôr em ordem o holocausto. Essa versão que eu estou lendo, ela fala que são ofertas completamente queimadas. E a palavra holocausto, do grego, ela fala justamente disso. Holo, que significa todos. E causto, queimado, que vem só da cáustica, que queima. Então, holocausto,
todo queimado, totalmente queimado. Né? E o sacerdote deveria pôr em ordem o holocausto. E se nós formos para Levítico, no capítulo 1, Deus diz como é que se deveria fazer essa ordem. O que era colocado em primeiro lugar? Quais eram as partes do sacrifício que eram colocadas em primeiro lugar? Como se colocava uma parte sobre a outra até chegar na gordura? Havia uma ordem para ser colocada no altar. Assim a gente lembra que Elias, naquele confronto com os profetas de Baal e com os profetas de Azera, a Bíblia diz que depois que os profetas fizeram tudo e não conseguiram trazer o fogo, ele fala, primeiro, vamos restaurar o altar. E assim que Elias restaura o altar, ou seja, põe em ordem o altar, ele faz uma oração de 30 segundos. Enquanto os sacerdotes de Baal tinham clamado durante o dia todo, até quase entardecer, e nada de haver resposta, Elias, quando ele coloca em ordem o holocausto, o altar, quando ele restaura o altar e coloca sobre ele o sacrifício em ordem, ele faz uma oração: Senhor, responde-me, para que eles saibam que o Senhor é Deus. E na mesma hora, o fogo de Deus cai sobre o holocausto, cai sobre o altar e queima o altar. Aleluia. Essas eram as ações que o sacerdote tinha que fazer. E ele colocava a lenha, ele punha em ordem, mas também há uma característica aqui, que ele diz assim, e ele queimará a gordura. Gordura fala da unção, gordura fala do Espírito Santo. Então, o que alimentava o fogo sobre o altar eram esses elementos. A lenha, o holocausto e a gordura. Ela alimentava o altar. O sacrifício que estava posto no altar. O fogo permanecia nele por causa desses elementos que eram colocados todos os dias, manhã após manhã. Romanos 12, versículo de 1 a 2, a palavra diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele diz, isso é um culto racional. Então esses elementos dos quais nós falamos eram o que mantinham o fogo aceso. E esses elementos falam para nós de quê? Falam de uma vida diária de oração. Porque a lenha, a ordem do holocausto e o queimar a gordura eram feitos todos os dias. O sacerdote fazia todos os dias. Após tirar a cinza e levar a cinza para um lugar limpo, ele fazia isso todos os dias. Então fala de vida de oração. Quais são os elementos para manter o fogo aceso nas nossas vidas, na sua vida, no altar da sua vida, da minha vida? Principal é uma vida de oração. É orar em todo o tempo, é estar orando em todo o tempo, é buscar o Senhor através da oração, é buscar o Senhor na súplica, é buscar o Senhor no clamor, é buscar o Senhor na intercessão. A oração de vida de oração, é um estilo de vida. Mas também a leitura diária e constante da palavra de Deus. Leitura da palavra, ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus todos os dias. Apocalipse 1 e 3 diz que bem-aventurado é aquele que ouve, é aquele que lê e que pratica a palavra. Então, bem-aventurado, você é bem-aventurado quando você lê a palavra. Você é bem-aventurado quando ouve a palavra. Você é bem-aventurado quando guarda a palavra. E ele diz, aqueles que guardam a palavra da profecia, as coisas que nela está escrita, por quê? Porque o tempo está próximo. Então, leitura da palavra. E o Salmo, o salmista diz assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores, antes tem o seu prazer aonde? Lá ele fala, na Torá do Senhor, que era o texto que eles tinham
naquela época era a Torá, era a Bíblia. Ele tem o seu prazer na palavra do Senhor, na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Porque haverá uma vida diferente para esse homem que medita na palavra de Deus. E se nós lermos o Salmo primeiro, ele vai dizer que ele será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, que as folhas, cuja a folhagem não murcha. E ele disse, as suas raízes estendem para o rio, e tudo quanto ele fizer prosperará. E ele dá o seu fruto na estação própria. Amém? Então essa é a pessoa que tem contato diário com a palavra de Deus. Também, outro elemento para manter o fogo sobre o altar ardendo é viver em comunhão com os irmãos. É estarmos unidos com os irmãos. Nós não estamos reunidos como congregação em grupo, no local, todos juntos, mas estamos unidos nessa hora. Estamos ligados no mesmo Espírito, o Espírito de Deus que está aqui, o Espírito de Deus que está aí na sua casa, que está se movendo em você, que está se movendo na sua vida, que está nos tocando nessa hora, é o mesmo Espírito. Nós estamos unidos porque nós temos comunhão uns com os outros. E esse é um elemento que mantém o fogo aceso no altar das nossas vidas. 1 Pedro 2:5 ele diz, vós também, como pedras vivas, sois edificado para casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você é uma pedra viva. Aleluia. Nós somos pedras vivas. Né? E essas pedras vivas eu trago agora como são brasas vivas do altar. Cada uma é como uma brasa que está incandescente no altar. Aleluia. E só para falar aqui de comunhão com os irmãos. E brasa, lugar de brasa é onde? É no braseiro. Lugar de brasa é onde o fogo arde. Esse é o lugar de brasa. É o lugar da comunhão, de estarmos juntos com os irmãos, unidos com os irmãos. Porque se a brasa sai de dentro do braseiro, ela vai apagar. Ela vai se tornar carvão e vai morrer. Mas se ela permanece dentro do braseiro, ela permanece viva, ela permanece acesa, cada um sendo edificado no Senhor. Mas também outro detalhe da vida que faz com que o fogo esteja aceso continuamente, fala de arrependimento e confissão de pecados. Pois o fogo de Deus vem e transforma em cinza todo pecado. O fogo de Deus vem e transforma em cinza toda iniquidade. O fogo de Deus aqui vem e consome o holocausto. E ele transforma em cinzas tudo aquilo que não provém dele. Tudo aquilo que está em nós, que não provém dele, que não provém do seu Espírito, é queimado pelo fogo e é transformado em cinza. Por isso essas cinzas precisam ser removidas, essas cinzas precisam ser tiradas. E essas cinzas são tiradas também através do arrependimento e da confissão de pecados. É nos arrependendo e confessamos que a cinza é retirada, é levada para fora, para um lugar limpo. E nós somos sarados e transformados sempre no altar, onde o fogo arderá continuamente e jamais se apagará. Há um detalhe também desse texto, que eu fiquei pensando muito, é que ele fala, o sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua. As vestes, ela fala, linho fala de santidade. Linho fala de pureza. E as vestes do sacerdote, elas tratam justamente sobre isso, sobre essa santidade, sobre essa purificação, de estar diante de Deus, em santidade, em arrependimento e confissão. Queridos, porque desse modo, nessa postura, diante do Senhor, desse modo o fogo arderá continuamente sobre o altar. O fogo é a presença de Deus.
O fogo fala da presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, no altar das nossas vidas. Aleluia. E essa busca pelo Senhor deve ser diária. O altar era posto em ordem todos os dias. As cinzas eram retiradas todos os dias. Aleluia. E o holocausto ficava queimando por toda a noite. Aleluia. Vamos ver isso aqui no texto, quando ele, no versículo 9, ela diz: esta é a lei do ritual das ofertas que são completamente queimadas. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite, até o raiar do dia, e nela se manterá aceso o fogo do altar. Aleluia. O holocausto ficava queimando por toda a noite, até pela manhã. E é interessante que eu perguntei, mas quem mantinha o fogo aceso durante a noite? Os sacerdotes estavam dormindo nesse horário, mas o fogo continuava aceso. Sabe por quê, querido? Porque com certeza o próprio Senhor, mediante o seu Espírito Santo, mantinha o fogo aceso durante a noite. Aleluia! A gordura do holocausto alimentava o fogo por toda a noite. É o fogo do Espírito nas nossas vidas que alimenta. Aleluia. É a gordura, ou melhor, o óleo do Espírito em nossas vidas que alimenta o fogo durante toda a noite. É o óleo do Espírito. Aleluia. É a presença viva do Espírito Santo em nós. É essa presença viva que mantém o fogo aceso em nossas vidas. Glória a Deus. Para encerrar, como 1 Pedro 2,5, ele diz que nós somos pedras vivas. E eu disse que nós somos também brasas vivas no altar de Deus. E quando o fogo vivo queima em nós, tudo em nós é avivado. Tudo em nós gera vida por meio desse fogo em nossas vidas. A nossa fé é uma fé viva. A nossa saúde é viva. A nossa comunhão é viva. A provisão que vem do Deus eterno, todo-poderoso, para mim e para você, é uma provisão viva. O sustento do eterno para a sua casa, para a sua família, é um sustento vivo, porque vem do Senhor. As finanças são vivas. A vida espiritual é viva. A vida emocional é viva. Todo o nosso ser é tomado e envolvido pela vida do Deus vivo. Aleluia! Por meio desse fogo, o fogo que queimará sobre o altar e não será extinto, jamais se apagará, será sempre mantido, porque no tirar da cinza e na ordem feita no altar, no queimar da gordura, o Espírito Santo arderá sempre nas nossas vidas. E que esse fogo, aleluia, esteja aí na sua vida, te queimando, esteja te tomando, esteja gerando vida na sua vida, esteja trazendo toda a vida que você precisa, que a sua casa precisa, que a sua família precisa, que a sua parentela precisa. E eu oro também que o fogo do Espírito esteja também em cada lugar dessa terra. Aleluia, gerando vida, também trazendo vida, mas também queimando tudo que não presta, queimando toda a impureza, queimando todo o pecado, e que haja arrependimento, e que haja confissão de pecados nessa nação, na nossa nação, mas que haja arrependimento de pecado do povo de Deus em todos os lugares que se encontram, por meio da ação do Espírito Santo de Deus, e que o fogo venha, e que o fogo queime, porque a palavra diz que esse fogo é um fogo purificador, mas ele também é um fogo consumidor, é um fogo abrasador. Aleluia, e que esse fogo venha, e que esse fogo faça o que tem que ser feito. Aleluia.
Vem com teu fogo, Senhor. Vem com teu fogo. Oh, aleluia. Manifesta a tua glória. Manifesta a tua glória. Aleluia. 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 Que o Senhor seja contigo. No nome todo-poderoso de Yeshua.